recapitular. Então, olha só, pessoal. Quando vocês colocarem a lâmina, vocês vão posicionar na parte reta de um dos dois cortes, como eu chamei a atenção aqui, né? E aí, na parte reta, vocês vão encontrar, olha aqui, ó, a mucosa endocervical, é a mucosa do endocérvice, tá? Ou a mucosa chamada de endocérvice, melhor dizendo. É a mucosa da cérvice uterina ou colo do útero, tá? Essa mucosa ela é revestida por um epitélio simples cilíndrico com células praticamente totalmente mucosecretoras. As células ciliadas desaparecem do epitélio endocervical, tá? Existe um mínimo de células ciliadas e a predominância absoluta é de células mucosecretoras. É como se o endocérvice tivesse um revestimento como uma glândula, né, em disposição plana, né, porque são essas células que produzem o muco cervical, ora mais espesso, ora mais fluido, de acordo com os estágios do ciclo, as fases do ciclo menstrual. E esse epitélio, ele forma invaginações profundas, né, que a gente está vendo aqui. Essas invaginações profundas e irregulares são as glândulas cervicais. Não são glândulas mais endometriais, pessoal. Endométrio é do nome da mucosa do corpo do útero, tá? Agora nós temos a mucosa endocervical, da cérvice uterina, né? E aí esse epitélio forma essas glândulas tubulosas, ramificadas, né? Que se aprofundam bastante na lâmina própria, típica de tecido conjuntivo, e fazem com que a mucosa endocervical fique recortada em pregas largas, denominadas de pregas palmadas. Cada prega dessa larga aqui, olha, é uma prega palmada, devido, olha, à invaginação das glândulas tubulosas, né? Inclusive até, né, às vezes, o epitélio, não, deixa isso para lá, esse epitélio aí, ele pode formar cistos, são chamados cistos de Nabor, que certamente vocês vão aprender até, a gente até fala na histologia eventualmente, mas depende muito do tipo de aula, né? Essas glândulas podem se encistar e formar cistos na região cervical, que são facilmente visíveis e palpáveis durante o exame ginecológico. E aí, olha só, como eu estou fazendo, vocês vão seguindo a mucosa, né? Acompanhando o epitélio simples cilíndrico, e vai estar melhor em algumas áreas, né, e pior em outras, né? Olha lá, o epitélio simples cilíndrico mucosecretor reveste então a mucosa endocervical, tá? E aí vocês vão acompanhando, né? Vou voltar aqui para o aumento médio. Vocês vão acompanhando toda a mucosa até chegar num ponto, né? Tudo isso daqui que a gente está vendo são glândulas endocervicais, tá? Vocês vão chegar num ponto, olha só, que o epitélio vai ser abruptamente trocado, substituído, né, por um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. A lâmina não está das melhores, mas dá para a gente perceber isso. Então, olha aqui, ó. Mostrando aqui em aumento maior, olha aqui, ó. Eu venho com o epitélio simples cilíndrico, ele aqui ficou meio destruidinho em algum ponto, né? E aí, então, aqui ele está bem destruído, e aqui dessa região, nesse ponto exato aqui, olha só, nós já temos a substituição do epitélio simples cilíndrico por um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Esse ponto é a junção escamo-cervical, né? Que ainda está alta, ainda está interna no canal cervical, tá? É a mudança do epitélio simples cilíndrico, mucosecretor, né, da mucosa endocervical, para o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, da mucosa ectocervical, do ectocervix, tá? O ectocervix é toda a porção externa da parede
colo do útero ou cervix uterina. Tá? E aqui, olha, ainda estou no canal cervical. Esse lúmen aqui, ó, essa parte aqui seria o lúmen do canal cervical. Eu vou caminhando aqui, ó. Vou sair, ó, do lúmen do canal cervical. Sair. Estou fazendo aqui a voltinha, né? E ainda aqui, ó, o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, né? Aqui tem uma parte quebrada da minha lâmina, mas continua aqui, ó. E agora estou na parede externa da cérvice, também revestida, olha, por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Eu estou subindo aqui na parede externa da cérvice. Eu vou subir e vou chegar aqui, olha, aonde? Vou chegar aqui, ó, no fórnice vaginal. Vocês viram isso em anatomia? Tem gente balançando a cabeça aqui sim, né? O fundo da vagina é o fórnice vaginal, né? Anterior e posterior. Então aqui, ó, isso aqui é a parede do colo do útero, da cervix uterina. Cheguei no fundo. Se eu for para o outro lado, eu tenho então agora aqui, olha, parede de vagina, certo? Pelo esquema ali, a gente pode entender. Então aqui, ó, a parede da vagina está voltada aqui, olha, para a superfície externa da cervix uterina, revestida pela mucosa ectocervical, com epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado e lâmina própria, tá? Só para constar aqui, olha, depois da mucosa endocervical, tá? Nós não temos miométrio não, hein? Miométrio é a túnica muscular lá do corpo do útero. Aqui na cérvix, você tem feixes de fibras musculares lisas entremeadas por uma abundante quantidade de tecido conjuntivo frouxo. Então você chama essa camada subjacente ao endocérvix de túnica fibromuscular. Tá? E nas partes mais altas, não a porção vaginal da cervix uterina, na parte mais alta a gente teria uma adventícia, já que não há serosa nesse revestimento, no revestimento do colo do útero. E aqui a gente está dando, né, com a parede externa, né, da cervix uterina, revestida por ectocervix, que se continua com a parede da vagina. Né? A vagina, pessoal, ela tem 3 camadas. Uma mucosa muito simples, com epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado e lâmina própria. Uma túnica muscular, de músculo liso, com feixes circulares e longitudinais, em camadas pouco distintas, e externamente uma adventícia que está pouco aparente aqui. Né? Então, olha, essa parede que vocês têm aqui, ó, é a parede da vagina. Reparem que a mucosa vaginal não tem nenhuma glândula. Vagina não tem glândulas na mucosa. As únicas glândulas que lubrificam a vagina são as glândulas do vestíbulo vaginal, que já fazem parte da genitália externa feminina. São as glândulas de Bartolini. Tá? Ou então o núcleo cervical, que escorre através do canal cervical e lubrifica a vagina. Tá? Mas a mucosa vaginal não tem glândulas. Tá? A túnica muscular, com feixes circulares e longitudinais, e a adventícia na polpa aparente. Tá? Então, nessa lâmina, pessoal, é preciso acompanhar aqui, ó. Isso aqui é material humano, né? É preciso acompanhar o trajeto do epitélio da mucosa do endocérvix e localizar a área de transição abrupta entre o epitélio endocervical e o epitélio ectocervical, que é a chamada junção escroto-lunar ou zona de transformação. Certo? E aí a gente complementa a aula na quarta-feira à tarde, 1 hora.